Boa noite, gente. Um pouquinho atrasada, mas cheguei. E hoje toda descabelada, porque diretamente do consultório. Hoje já estava na faculdade, vim atender uma emergência e devido ao horário vou fazer a live daqui mesmo, tá? Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse meu canal. Eu te levo do diploma ao faturamento de 25 mil com odontopediatria. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou a Carla Sângela, sou odontopediatra. Sou professora da Universidade de Fortaleza, coordenadora do curso de especialização em odontopediatria. Já fiz diversos cursos na área da odontopediatria e MBA em clínica, né? Agora é uma área do meu que eu estou estudando bastante sobre gestão. E há 17 anos eu atendo clinicamente somente crianças, né? Sou odontopediatra com muito orgulho e muito feliz, né, pelo tudo que eu desenvolvo. E esse canal aqui é justamente para compartilhar um pouquinho das minhas experiências que eu vivi ao longo desse período, né, tudo que eu aprendi e ajudar você também a atender crianças, né, de forma única e inesquecível e que gerem um retorno para todos vocês, tá? O tema de hoje, dessa aula que eu quero falar com vocês, é desvendando a precificação. Como definir o valor da hora clínica. Vejo que é muito comum, né, as pessoas que atendem em consultórios, em clínicas odontológicas, se basear no preço pelo que está no mercado, né? O colega atende uma criança, cobra valor tal. Não, eu trabalho nessa região, então eu cobro um valor tal, né, por trabalhar nessa região. Ou eu não atendo criança, então eu não sei precificar. Então existem muitas dessas questões que fazem com que o preço, né, a precificação seja um tabu na odontopediatria. E não é, né? Eu preciso ter uma precificação. Engraçado que muitas pessoas me perguntam, né, assim, Carlinha, qual é o valor do teu procedimento? Como que você faz isso, né? É um dente de leite, o dente de leite vai cair, ele tem que ter um valor mais, um valor menor, né? Por não ser um procedimento que vá durar a vida toda. A gente nem em restauração em dente permanente dura a vida toda, né? Precisa se fazer troca, aquela restauração ela tem um tempo de viabilidade. E no dente de leite também existe isso, né? Pelo processo fisiológico dele, tá? O que acontece? O dente de leite, eu faço todos os protocolos em dente de leite que eu faço também em dente permanente. E ainda é mais complexo, porque o dente de leite ele tem uma estrutura, né? Um esmalte mais fino, uma polpa maior. Então eu tenho que ser muito mais precisa no meu tratamento para não ter uma exposição pulpar, por exemplo. Então, por que eu tenho que precificar o valor da minha restauração do dente descido de menor valor, né? Então, a gente tem que começar a perceber que a técnica é a mesma, o material que eu uso é o mesmo para dente permanente e eu trabalho ainda numa cavidade muito menor. Né? Na minha percepção, diante de tudo que eu falei, era para a gente levar uma precificação até mais cara do que um dente permanente. Mas essa não é a realidade. E a precificação a gente faz baseada em alguns pontos básicos, né? Você sabe qual é o custo da sua hora clínica? Você já calculou esse custo da hora clínica? Você sabe fazer o cálculo desse custo? Então é importante que todos os nossos procedimentos eles sejam baseados no custo da hora clínica. E como é que se faz essa precificação? Como é que eu sei os meus custos da minha hora clínica? Primeiro eu preciso saber os meus gastos fixos no consultório. O que você tem que todo mês você precisa pagar, né? Água, luz, internet, a equipe que trabalha com você, brinquedos que você dá, enfim.
quais são os custos fixos que você tem nesse consultório, para que você, a partir daí, consiga calcular a sua hora clínica, né? A gente pega esses custos, as horas que você está trabalhando na cadeira e a gente faz a divisão desse custo. E a partir daí, a gente tem uma base de precificação. Carla, quer dizer que o meu valor das minhas consultas é igual ao a minha precificação, minha hora clínica? Não, né? Isso ainda vai variar, certo? A hora clínica, ela é a base da sua precificação. Mas vamos supor que você vai fazer um mantenedor de espaço. O mantenedor de espaço ainda tem um laboratório, ainda tem tudo que você quer conquistar, trabalhando. Então, você tem que embutir isso na precificação, certo? Outra coisa, né, existe muitas formas da gente precificar também, e eu gosto de falar isso como exemplo, porque é bem comum isso de acontecer. Uma colega me ligou, né? Ela não é odontopediatra, não atende criança com frequência, mas é ortodontista. E aí viu o paciente ligou para ela e o dente estava mole e estava bem molinho, como ela me falou. E ela me perguntou qual é o valor que eu fazia de uma exodontia do dente bem molinho, né? E eu, conversando com ela, eu falei, não, a gente precisa ver a precificação, né? A minha hora clínica ela é tal. Qual é o valor da sua hora clínica? Ah, Carla, mas é um dentinho bem molinho. Todas as crianças vão passar por esse processo, o dente vai amolecer e vai cair. Será que vale a pena eu cobrar esse valor que você me passou? Porque aí os pais não vão voltar mais. E aí eu chamei a atenção dela, porque eu disse, olha, os pais vão voltar não pelo dente, pelo valor, mas eles vão ter que voltar porque eles estão pedindo para uma profissional tirar aquele dente, remover aquele dente. Então a gente tem que começar a mudar essa percepção da gente quanto aos custos, né? E achar que não, por ser criança, né? Por ser um dente de transição, eu não posso cobrar um valor elevado naquele procedimento. E aí a gente não pode fazer isso, tá? Sempre lembrar que quando eu for fazer essa precificação, como eu falei para vocês, eu tenho que fazer o levantamento dos meus custos fixos. O que são esses custos, né? O que eu gasto todo mês rigorosamente no consultório? E também nesses custos fixos, vocês têm que colocar, por exemplo, embutido o anual do que você paga para o Conselho Regional de Odontologia, sua anuidade, né? Você precisa colocar também seus investimentos em você, tá? Em cursos, em livros, porque é importante estar nesse custo fixo. E depois disso, que faz esse custo, é uma base para o que você vai atender. Então, sempre você está olhando esse valor e ele pode variar, né? De acordo com juros de maquineta, de cartão, se você usa cartão, como que os pacientes vão fazer esse pagamento, tá certo? E às vezes também, até às vezes não, e também no tempo que você faz, né, aquele procedimento. É importante você sempre estar ciente de quanto que é seu custo. Claro que aí, a partir daí do custo fixo, a gente tem uma precificação que a gente vai seguindo, né? Como eu falei para vocês, os juros da maquineta, vai colocar também o valor embutido do laboratório, vai colocar também a sua margem de lucratividade. E outro ponto que o colega que eu vejo que às vezes erram é quando a gente está trabalhando e a gente tira tudo. Então, se eu ganhei naquele dia R$2.000, naquele dia todo, o colega acha que aqueles R$2.000 é dele. E não é, né? A gente tem que ter uma porcentagem para a gente nos pagar, né? Até para a gente conseguir manter o consultório, a clínica funcionando e também, né, toda a gestão desse processo, tá? Por que é uma oportunidade a gente estudar esse tema? Porque a gente precisa, para a gente crescer na clínica, para a gente gostar de trabalhar,
a gente também precisa lucrar, né? E a gente só consegue ter retorno lucrativo do meu trabalho se a gente conseguir fazer essa precificação de forma correta. Se você não fez essa precificação, você vai morrer de trabalhar, como diz por aqui pelo Ceará. Você vai trabalhar muito e não vai ter retorno financeiro. Por quê? Porque sua precificação está errada, tá? Outro ponto que eu vejo, às vezes, é o colega se sentir inseguro em fazer essa precificação, passa o valor e o pai fala: ai, doutor, tem desconto? E aí o colega dá um desconto de 20%, 30%, né? A gente tem que ter isso já precificado. Então, se você prevê que as pessoas vão pedir desconto, então você faz a margem ali na precificação um pouquinho maior para que esse desconto não abata da sua margem de lucratividade, tá? E o paciente veja que realmente você está dando um desconto que é vantagem para ele. A gente precisa ter isso na nossa cabeça, tá? Eu anotei aqui uns pontos que eu queria tocar todos com vocês para não esquecer a respeito da precificação, certo? Uma coisa que já me perguntaram, que eu acho super interessante tocar aqui com vocês, é assim: ai, Carlinha, mas é muito difícil esse negócio de precificação. Se eu não trabalhar com precificação, o que acontece? O que acontece é que você não vai conseguir evoluir, né, quanto a seus atendimentos. Você vai atender e não vai conseguir ver o lucro, né? Tudo que você fez naquele mês vai embora com os valores que você paga na clínica. Então é importante a precificação, né? A gente vê a nossa margem de custos para que a gente trabalhe isso corretamente, tá? E não só uma pesquisa de mercado. Ai, Carla, o meu paciente, eu trabalho num consultório, eu mesma aqui na clínica, aqui no shopping. A minha clínica é dentro do shopping. A gente tem mais 2 clínicas de dentistas aqui. E aí, as 2 clínicas têm uma estrutura bem menor com a minha. E a minha equipe uma vez chegou para mim e falou assim: doutora, é muito difícil concorrer com os outros valores, porque as outras clínicas, elas têm uns valores menor. E o que eu quis mostrar para a minha equipe na hora? Ok, compreendo, mas a gente tem uma estrutura muito maior, a gente tem um atendimento muito mais diferenciado, e isso faz com que o paciente, ele realmente veja esse valor da consulta, tá? Independente de quanto vai dar a sua precificação. É importante fazer essa precificação corretamente. Por quê? Porque você, como profissional, você precisa se pagar e você também precisa manter a clínica. Então, essa precificação é um ponto fundamental para ocorrer um bom desenvolvimento do seu trabalho, certo? Eu até vejo, assim, alguns colegas, eles podem até pensar, você mesmo pode até pensar agora assim: poxa, eu não tenho tempo para fazer precificação, isso é muito complexo, eu não consigo parar, eu não consigo entender o que é fazer uma precificação, né? Eu não sei por onde começar essa precificação. E aí eu até entendo, né, isso. E antigamente eu realmente não via... eu fazia a minha precificação da minha cabeça. Uma restauração era R$300. E uma profilaxia era R$200. Eu fazia assim. Só que acabava que, às vezes, eu via que não tinha um retorno financeiro desse tipo de precificação. E quando eu comecei a entender que, fazendo os levantamentos dos custos, dividindo pelo período que eu estou lá na minha cadeira trabalhando, ficava muito mais fácil e muito mais rentável para mim, tanto passar os valores para os pacientes e eles aceitarem o comando dos meus tratamentos, como também para que eu conseguisse ver a cor do meu dinheiro no final do mês, certo? Então, você que acha que não tem tempo para fazer precificação, um dos pontos importantes é começar agora, né? Pega o final de semana ou fecha a agenda um dia na semana e senta para fazer esse levantamento desses custos para poder fazer essa precificação corretamente. É importantíssimo que faça a precificação correta para que a gente consiga ver onde está, até para a gente entender, né,
onde temos mais gastos, onde podemos economizar, né? E conseguir crescer, tanto profissionalmente como também o seu consultório crescer, tá? E uma dica que eu dou para os colegas, por onde começar? Eu começaria agora, tá? Mesmo, Carlinha, mesmo eu não tendo ainda a base dos meus custos, mesmo você não tendo as bases do seu custo. Se você não sabe quais são os custos fixos do seu consultório, começa fazendo isso agora esse mês, tá? Existem softwares, existem aplicativos que fazem, você pode ir anotando esses gastos, e também pode ser até no caderninho mesmo de anotação, você anotar todos esses gastos. Começa fazendo esses levantamentos de custos, e depois desses levantamentos você vai ver quantas horas você trabalha nessa cadeira para poder fazer essa precificação correta, sem esquecer de colocar, né, quanto que você queria e precisa para fazer seus cursos, né? Cursos que eu digo mesmo até de colocar valor de viagens para poder se manter para fazer um curso fora. Isso é importante colocar na sua precificação, porque a gente precisa de educação continuada, a gente precisa estar estudando direto, até para a gente sempre se capacitar ainda mais e mais e mais. Isso é importantíssimo para quem trabalha em consultório, para quem trabalha em clínica e quem quer crescer com odontopediatria, tá? Vejo muitos colegas que às vezes têm vergonha de falar o preço. Eu vejo muitos colegas que têm vergonha de se posicionar e de dizer valor de consulta. E não, a gente não pode ter vergonha disso. A gente tem que ser direto, porque a gente está falando do nosso serviço e o quanto tempo a gente estudou para que a gente trouxesse para os nossos pacientes um melhor atendimento. Não é verdade? Gente, hoje a live é pequenininha, bem curtinha. Falei rapidinho aqui com vocês. Prometo que eu vou voltar de novo com outra live, com precificações, com detalhes de precificações para a gente que ocorra. Mas manda as suas dúvidas em relação a essa precificação, né? Dúvidas de como vocês fazem. É importante vocês compartilharem comigo como que vocês fazem a precificação, para que a gente tenha uma conversa e eu consiga ajudar vocês nas dificuldades, combinado? Um beijo bem grande para todo mundo, bom final de semana, boa sexta-feira e até a próxima semana. Tchau!